Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui com a nossa aula, né? A gente vai aprender um pouco a pintar com lápis de cor, né? Eu queria pedir que vocês tentassem pintar bem dentro dos retângulos, das áreas, né, que a gente vai pintar, viu? Para a gente fazer uma coisa aqui bem bacana. Então, assim, vamos começar primeiro pela direção. A gente tem várias direções que a gente pode começar a pintar o nosso... Para começar a pintar, né? A gente pode utilizar aqui, né, linhas verticais, né? Pintar aqui na vertical. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, que o lápis de cor a gente pinta em camadas, tá bom? Então, assim, o interessante é que a gente sempre venha trabalhando com camadas, não pintar já forte, tá bom? A gente vai pintando com camadas e ó, aqui a gente tem a primeira camada e aí a gente começa depois a escurecer a camada que a gente vai fazendo. E assim a gente vai escurecendo para ir dando cor, né, marcando mais forte o nosso desenho, tá bom? A gente pode vir na horizontal também, né? A gente pode começar nosso desenho pintando na horizontal, né? Que é uma... Né? Cada um vê qual seria a melhor maneira para pintar. A gente pode pintar inclinado, né? A gente pode fazer fazer a nossa pintura utilizando uma pegada assim mais inclinada. O interessante, a gente pode pintar por exemplo, na vertical e depois a gente vir para dar a segunda camada na vertical. Ele vai fazer um preenchimento legal. É diferente do lápis, né, que a gente sempre pinta para um lado só. Então a gente pode fazer essas misturas quando a gente tiver pintando, tá bom? Que a gente pode utilizar as outras camadas em direcionamentos diferentes. Por exemplo, aqui a gente viu na horizontal e aqui a gente vai na vertical. E aí a gente consegue dar um preenchimento melhor na segunda camada. E tem também, né, um preenchimento que é o que eu utilizo muito, né? Eu utilizo muito esse preenchimento, que é você ir fazendo círculos, né? Você fazer o preenchimento do desenho através de círculos, você vai pintando e dando cor, né? Através de círculos, tá entendendo? Olha só. E aí você começa a pintar o seu desenho, né, na primeira camada, segunda camada, através... Então, assim, isso aqui são as 4 maneiras que eu utilizo para fazer um desenho, né, para começar a pintar com lápis de cor, né? Aqui a gente tem a intensidade, é a força que a gente vai fazer. Então, a gente vai começar aqui com uma intensidade, né? Vamos utilizar outra cor aqui. Vamos utilizar o vermelho. A gente começa aqui com uma intensidade aqui, né? Bem suave, né? Porque a gente consegue dar essas tonalidades de cor, né? Através da intensidade do nosso desenho, como a gente vai... A força que a gente dá, né? Então, como a gente vai preencher. Então, aqui eu já forço um pouquinho mais, né? Ali eu deixei bem clarinho. Aqui eu já venho com uma pegada para ela ficar mais forte. Aumento um pouquinho a intensidade, né? Faço uma camada, ó. Vou agora vir para outra camada, vou utilizar aqui, ó. Vou pintar inclinado, ó. Você vê como ela consegue se misturar bem a tinta, o lápis, né? O lápis ele consegue misturar bem e aqui a gente já tem uma intensidade maior do que a primeira, né? E aqui a gente já vem já faz um pouco mais forte, como eu falei, a gente vai pintando em camadas, né? Você vê que todas as camadas que eu dou, ela fica
na mesma intensidade, viu? Eu gosto de trabalhar dessa maneira com lápis de cor, não gosto de já vir com forçando o lápis, né? Então aqui a gente vem para a segunda camada de cor, ó, e aí a gente já tem uma intensidade maior, tá? E aqui eu já vou para a terceira, ó. Olha só, quando a gente começa, vem para a terceira, a gente já começa a ter uma cor mais forte, né? Isso aqui, ó, você vê a graduação, ela acontecendo. E aqui, uma intensidade, né, maior. Né? A gente aqui já pode forçar um pouquinho mais, porque a gente vai querer deixar ele com a cor bem forte, né? Vai querer deixar ele com a cor bem forte. Ó, então aqui a gente tem a primeira camada, aqui a gente vem para uma segunda camada de cor, né? Ó, que eu posso ir pintando, como eu falei, ó, eu venho circulando, porque para deixar o quadradinho pintadinho, né? Ó, eu venho circulando e aqui, ó, agora eu vou aumentar, pessoal, e vou explorar o vermelho bem forte aqui, que a gente tem do lápis, né? Então, assim, a gente tem que ficar ligado nisso. Isso é uma das coisas mais importantes, né? O direcionamento do nosso desenho e a intensidade da cor que a gente vai fazer, tá certo? A gente agora vai passar para outra etapa aqui, que a gente vai pintar o círculo cromático. A gente vai aqui pintar agora o círculo cromático, viu? Onde a gente vai utilizar várias cores, viu? Então é bem importante. A gente vai trabalhar primeiramente aqui com as cores primárias, ó. Vou começar aqui com o amarelo, certo? Fazer aquele preenchimento, mesmo esquema que a gente conversou, tá certo? A gente vai utilizar camadas, né? Então a gente vem primeiro com uma camada de cor, né? Para fazer a primeira base. Depois a gente vem para a segunda camada de cor. Né? Ó. E aí agora a gente já tá na terceira camada, ó. Pra gente deixar ele bem amarelo, tá bom? Ó. Então a gente começa aqui com essa cor no círculo cromático e vem agora para o vermelho. Estou fazendo primeiro as bordazinhas aqui, ó, porque aí pra gente tentar deixar o nosso desenho aqui arrumadinho, né? E aí eu venho para primeira camada. Segunda camada de vermelho. Isso aqui são exercícios, pessoal, que quanto mais você pratica, né, mais você vai conseguir melhorar o seu lápis de cor no desenho, né? Mais você pratica, você melhora. Então a gente deu duas camadas, a gente tá indo agora para a terceira camada, ó. Para tentar preencher essas partezinhas que fica branca, né? Então a gente pode fazer direcionamentos diferentes, né? Direcionar o nosso desenho diferente para a gente poder deixar ela. E aí a gente pode aumentar um pouquinho a força, ó, para deixar bem pintadinho, né? Entenderam aí, ó? Olha só como ficou um vermelho bem legal, viu? Agora a gente vai vir agora para o azul. Vai vir com essa tonalidade de azul aqui, ó. Vou marcar aqui
as bordas. Olha só. E aí eu vou para a primeira camada, ó. Valeu, primeira camada. Isso é que é interessante, que deixa que o lápis de cor, ele diferente de outros instrumentos, né, de outros lápis de pintura. Olha só, a primeira camada ela sempre vai ficar assim bem clarinha. Às vezes o desenho você tem que deixar, né, uma partezinha assim mais clarinha, a gente vai ver aqui, e depois a gente aumenta a intensidade. E olha só, apesar de eu estar fazendo direcionamentos diferentes, a tinta ela se mistura legal, né? Ó, a gente aqui tem duas camadas, né? Agora vamos para a terceira, ó. A terceira camada para a gente deixar esse azul aqui, ó, bem preenchido. Olha só. Então eu não venho logo forte escurecendo o meu desenho. Aqui é um trabalho de paciência. Eu venho aos pouquinhos trabalhando essa tonalidade aqui, tá bom? Então a gente fechou aqui as cores primárias. Agora a gente vai trabalhar as cores secundárias no nosso desenho. Agora olha só, quando a gente mistura o amarelo com o vermelho, a gente tem um laranja, né? Vai dar um laranja mais ou menos nessa tonalidade aqui. Mas vamos tentar fazer o laranja com o amarelo e com o vermelho, tá bom? Vamos ver aqui como é que fica esse laranja aqui, a gente trabalhando essa mistura de cor com o próprio lápis de cor, pessoal. Tá certo? Então, assim, presta atenção, é por isso que é importante a gente ir trabalhando com camadas. Ó. A gente vem com a primeira camada aqui de amarelo, né? Estou utilizando aqui a cor mais clara primeiro, né? Ó. Dei uma camada aqui e agora eu vou vir com uma camada de vermelho, tá bom? Ó, vou vir com uma camada de vermelho, olha só, para a gente tentar trazer um laranja para nossa mistura aqui de cor com o próprio lápis de cor, tá certo? A gente tá aqui, ó, poderia estar desenhando com esse lápis de cor aqui, tá bom? E aí você vê que ele começa a pegar a cor, né, do laranja. Começa a ficar aqui um laranja, né? Ó, olha só. Então aqui a gente tem uma camada de amarelo por baixo e uma camada de vermelho por cima. Agora a gente vai vir com o amarelo, ó. Aí a gente aumenta aqui, ó, a intensidade. E a gente já começa a ter uma mistura, ó, olha só, do vermelho com o amarelo. E aí a gente começa a fazer, ó, um laranja. Olha só. Começou a marcar um laranja aqui, ó. Olha só. Tá vendo? A gente pode vir aqui, ó, com o vermelho de novo, ó. Né? Dá uma escurecida aqui, ó. Então a gente, pessoal, o que foi que a gente fez? A gente fez um laranja com o vermelho, tá? E com o amarelo. A gente não usou a tonalidade laranja, tá entendendo? Para fazer essa cor aqui. A gente fez com o próprio lápis de cor, tá bom? Ó, a gente vem aqui com a outra camada aqui, ó, e mistura um pouquinho mais, ó. E aí a gente começa a ter, ó, a tonalidade laranja. Olha só como ficou bacana, né? E a gente conseguiu misturar, né? A mistura não fica 100% perfeita, mas fica uma mistura legal, né? Aqui vamos pintar aqui com o próprio laranja aqui, ó, o outro. Olha só como a gente chegou na cor, ó. Tá vendo?
como a gente com o amarelo e o misturando as duas cores, então assim, a gente consegue misturar cor também com lápis de cor, né? Muita gente acha que não, mas a gente consegue chegar a tonalidades de cor, né? Ó, e aí a gente fez uma cor secundária, tá vendo? Ó, a gente fez essa cor aqui, ó, misturando o laranja com o amarelo, né? Vamos ver aqui outra cor bacana que a gente vai fazer aqui. A gente vai vir agora com o verde, né? Que a gente poderia estar utilizando um verde aqui, que vai ser mais ou menos essa cor aqui, que a gente vai fazer aqui, né? Vem aqui com o amarelo, da primeira base, ó, com o amarelo. Às vezes você precisa fazer algumas cores, às vezes você não tem todas as cores. Você vê, a gente está trabalhando aqui, ó, somente, né, com as cores primárias. Vamos vir aqui agora, vir com um pouco de azul. E aí com o azul a gente começa a fazer, ó, um verde. A gente já começa a ver aqui a primeira camada de azul se misturando, ó, com a primeira camada de amarelo. E aí a gente começa a ter um verde com o próprio lápis de cor. Olha só, já fez, né? Aí a gente vem agora para segunda mão, né, de amarelo, ó. E ficou um verde clarinho, né? Ficou um verde clarinho porque tem mais amarelo do que azul, né? Mas a gente pode vir aqui, ó, aumentar um pouquinho, prestando atenção na intensidade, né? Porque se você fizer muito forte, você vai fazer um verde escuro. Então você tem que prestar atenção em que tipo de verde você tá querendo fazer. Olha só. Olha aqui, a gente chega aqui, ó, numa tonalidade de verde, né? Tá bom? Olha só, fez um verde. A gente pode vir com o amarelo aqui de novo, ó. Fazer essa mistura aqui. Olha só. E aí a gente aumenta a intensidade porque já é, ó, a segunda ou terceira camada de verde, né? De amarelo, mas a gente já tem um verde aqui no fundo. Olha só. E aí a gente trouxe um verde, né? Fez um verde clarinho, que é um verde com mais amarelo. Que é mais ou menos essa cor aqui, né? Essa cor de verde. Olha só. Né? A gente tem aqui, ó, essas cores. E agora a gente vai fazer uma mistura aqui, né? Do vermelho com o azul, né? Pra gente chegar numa cor roxa. Né? A gente vai chegar numa cor roxa. Vamos ver aqui, a ideia é chegar numa cor parecida com essa daqui, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar essa cor. Vem aqui com o vermelho. Primeira camada de vermelho. Vou deixar aqui ela bem uniforme, né? O importante é isso, a gente deixar as camadas bem uniforme, ó, pra gente vir depois com a outra cor. Aí a gente vem agora aqui, ó, com o azul
Ó. E aí a gente chega numa tonalidade roxa, né? Ó. Chegou aqui num roxo. Vamos vir aqui com o vermelho para então assim, aqui a gente tá misturando, né, as cores do próprio lápis de cor, né? Então assim, vocês veem que a gente até agora a gente praticamente usou só três cores. A gente usou as cores primárias e através das primárias a gente fez as cores secundárias, viu? Ó, e quanto mais azul você coloca, mais escuro você vai deixando, ó. Ó, ele aqui com esse escuro, ele já pegou mais uma tonalidadezinha de um roxo escuro. Então, por exemplo, se você quiser fazer um roxo mais claro, você vai usar um azul mais claro. Você pode usar um laranja, né? Você já pode usar um pouco de amarelo para clarear, tá entendendo? E aí você vai fazendo o teste. Vamos ver aqui, ó. Tentou fazer uma cor mais ou menos parecida com essa daqui, né? Olha só. A mistura do roxo é um pouco mais complicada. Mas, ó, a ideia é essa daqui, ó. A ideia era ter chegado nessa cor aqui, tá bom? Ficou um roxo um pouco mais escuro por causa das tonalidades que a gente usou. Que a gente usou um azul muito escuro, né? Mas aqui a gente pode clareando, tá bom? Olha só. Ó, e aqui, pessoal, a gente continua o nosso círculo cromático, tá bom? Vamos jogar o amarelo aqui. Vamos vir com o vermelho aqui, ó. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar agora essas misturas de cores, né? A gente vai... O círculo cromático, ele é muito bacana para vocês entenderem como funcionam as cores. Né? Por exemplo, aqui a gente vai vir misturar esse laranja com esse vermelho, já vai fazer um laranja mais avermelhado. E aqui já um laranja mais amarelado. Né? E a gente consegue, através disso, misturar as cores quentes e as cores frias. Né? E a gente pode entender também cores complementares, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que são cores que se complementam. Por exemplo, o azul ele se complementa com o laranja, então fica muito bacana você fazer um desenho onde tem essas cores, né? Você tem o azul com o laranja, porque eles vão se complementar. Então assim, fica muito interessante você utilizar o círculo cromático para você entender de cor, né? Então um desenho que tem um azul, você vir com um laranja, você vai fazer com que aquele desenho ele fique harmônico, como se você vir com o vermelho e trazer um verde, com um roxo, um amarelo, né? Então o círculo cromático ele é interessante, né? Por causa disso. Então vamos lá, ó. Vamos dar aqui uma camada de amarelo, olha só. Trazer esse amarelo para cá, né? Aqui a gente tem um amarelo também, ó. Só que nesse caso aqui, desse lado, a gente vem com laranja. Né? Então a gente vai fazer aqui um laranja um pouco mais claro.
Olha só. E aí a gente vem aqui, ó. Olha só. Um laranja mais claro, tá bom? E aqui a gente vem com o verde. Que aí a gente vai vir com o verde, ó. E aí a gente tem essa passagem de cor. De um verde mais amarelado. Tá vendo? Essa escala de cor aqui, ela é muito legal para você entender como realmente funcionam as cores, tá bom? Vamos lançar aqui mais um pouquinho de amarelo na segunda camada. Olha só, aí fica o amarelo esverdeado. Olha só, aqui a gente vem, lança o amarelo, porque aí a gente vai ter aqui, ó, a passagem do amarelo para o azul também, ele é muito bonito. Então, assim, como eu falei das cores complementares, que elas se complementam, você vir com um desenho também e fazer, por exemplo, essas 3 tonalidades aqui, ela fica interessante também, né? Ela fica interessante. Então, aqui a gente vem aqui com um azul, porque a intenção aqui agora é fazer um azul esverdeado. E aí você pode utilizar variações também de cores, né? A gente pode fazer esse círculo aqui cromático, ele um pouco maior. Olha só. Ó, a gente pode clarear aqui, ó, com o amarelo, que na verdade não era para clarear com o amarelo, se a gente quiser clarear um pouquinho, né? Ó. Vem com o verde, que a gente usou. E aí aqui, ó, o azul. Olha só. E aí a gente já começa a ter um verde, né, puxando para um azul, né, dando essa mistura aqui, né? Olha só. Um azul esverdeado, né? Aí a gente vem aqui, ó, com essa tonalidade de azul, né, que é outra passagem de cor muito bonita, né, que eu utilizo muito nos meus desenhos, que é o azul por roxo. Eu gosto muito dessa passagem de cor, né? Acho que fica bem legal. Olha só. E aí a gente faz um roxo mais azulado. E com a prática a gente vai pegando os macetes direitinho da pintura, de como deixar legal o nosso desenho aqui, ó. A gente vem com a segunda camada do azul, ó, aí ele mistura bem, ó, com o roxo e começa a fazer uma cor, ó. Ele dá uma escurecida no azul, ó. Olha só. E aí, ó, você pode vir de novo com o roxo aqui, ó, para a terceira camada de roxo, ó. Olha só, e aqui a gente tá formando aqui o nosso círculo cromático. Mesma coisa do outro lado aqui, agora a gente vai vir com o vermelho, né? Porque aí a gente já vai vir com essa cor aqui misturando para o vermelho. Como a gente utilizou o azul e o vermelho, né, para fazer ela. Olha só. E aí a gente vem com o roxo. Sempre trabalhando a intensidade. A mesma intensidade que você utilizou para fazer o vermelho, você utiliza para fazer o roxo, né? A outra cor. E aí aqui você vai aumentando um pouco a intensidade da cor, ó. Na mesma intensidade que você aumenta aqui, você vem aqui, ó.
Olha só. E aqui o laranja. O laranja a gente faz aqui, ó. Dá um sul laranja aqui, ó. Na mesma intensidade, viu, pessoal? Se vocês fizerem muito forte e vir com a outra cor mais forte, aí não vai ficar legal, viu? Então sempre trabalhar a mesma intensidade. A ideia aqui é que tenha um laranja um pouco mais escuro, puxando mais pro vermelho. Nesse caso aqui, puxando mais pro amarelo. Tá vendo, ó? E aí você conseguiu, através de duas cores, né, marcar o desenho. Então aqui a gente tem aqui, ó, as cores primárias. Olha só, isso aqui é uma primária, aqui é uma primária, né? E aqui outra primária. Entendeu? A gente aqui através dela a gente fez uma secundária aqui, né? A gente fez outra secundária, né? Por que secundária? Porque ela varia de duas cores, né? Por isso que ela é uma cor secundária, tá certo? E aí a gente tem isso aqui, e aqui a gente já tem cores terciárias, entenderam? Por quê? Porque variam de três cores, né? Você já está variando aqui do laranja para outras cores. E olha só, aqui a gente tem aqui o nosso círculo cromático, porque ele serve aqui para a gente ir aprendendo como a gente vai trabalhar as cores. Agora olha só, a gente vai trabalhar aqui um degradê com uma cor, então a gente vai vir aqui com o azul, né? Eu vou trabalhar aqui esse degradê apenas com uma cor, sem utilizar uma cor escura dele, tá certo? A gente vai trabalhar esse degradê aqui, né, só com essa tonalidade de azul, tá bom? Então a gente vem aqui, ó. Lembrando da intensidade que você vai trabalhar aqui, viu? Ó, isso aqui eu vou trabalhar um degradê. Então aqui, ó, eu vou diminuindo a intensidade, ó, aqui a intensidade aqui um pouquinho maior. E assim, pessoal, com paciência, né? Não adianta fazer as coisas nas carreiras, porque aí não fica bom, né? Ó. Entendeu aqui, ó? Vocês viram que eu trabalhando aqui como eu tô trabalhando esse degradê aqui na paciência, nas manhas, ó, tentando deixar ele na mesma, com as mesmas camadas, ó. Viu? Ó. Tá? E aí aqui, ó, eu já aumento um pouquinho a intensidade aqui, ó. E aí vou diminuindo aqui para ela fazer essa mistura, né? Olha só, bem na mãe, ó. Pronto. Aqui a gente tá fazendo um degradê, pessoal, ó. Com uma única cor, tá bom? A gente tá utilizando aqui um degradê com uma única cor, tá certo? Só o azul e sem usar tonalidades de outros azuis, né? Porque a gente pode fazer um degradê com outros azuis, que é o que a gente vai fazer ali. Ó. Olha só como ele começa a ganhar. Tá vendo? E aí, ó, eu já aumento a intensidade aqui, ó. Vocês viram que eu
Já fiz mais forte, ó. E vou passando de cor aos pouquinhos. Não é uma coisa que na loucura, né? Rapidão e tudo, não. Aqui é nas manhas, ó. Nas manhas, ó. E aí você vai vendo onde está mais preenchido, onde está menos, onde você pode apertar um pouquinho mais, né? Ó. E aí a gente tem aqui um branco, né? Esse aqui ele serve também para fazer essa mistura, né? Então, ó, eu posso vir com ele aqui, ó, e tentar fazer essa mistura de cor, ó. Ele acender um pouco o que eu tinha feito, ó. Aqui, ó. E era mais ou menos isso aqui que eu queria mostrar para você, ó. Olha só como a gente consegue ir passando. E aqui a gente pode ir, ó. Aumenta um pouquinho aqui, ó, para, né, a ideia é que fique branco mesmo, ó. Pronto. Ó, aqui a gente conseguiu dar um degradê só com essa tonalidade de azul, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um degradê agora com algumas tonalidades de verde, tá certo? Vou usar um verde mais claro, ó, vou usar esses 3 verdes aqui, tá bom? Só que aí eu começo aqui com um verde mais clarinho, tá certo? É o verde do final, com a intensidade aqui, ó. Ó, com a intensidade, né, devagar, né, fraquinha, ó. Chegando ali, você vai tirando a mão, ó. Ó, você vê que o verde, ó, como ele pega legal no papel, ó. Olha só, aí eu venho agora para um verde, né, um pouco mais escuro. E aí, esse tipo de sombra ele é muito legal e a gente vai usar muito, viu? Esse tipo de sombra, que é a sombra da mesma cor. Você está com a camisa azul, ela não passa direto do azul para o preto para fazer uma sombra. Ela vai variando, por exemplo, a camisa azul ela vai variar de cores para chegar na cor final, né? Aí a gente, ó, vai misturando as cores, ó. Vendo? A gente começa, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente vem com essa cor aqui que é, ó. Ela já se mistura com o verde mais escuro, né? E aí a gente vem com o verde mais clarinho, ó. E a gente começa a ter essa mistura aqui de cor, ó. Olha só como tá bacana. Ó. Mesma coisa da outra cor, só que aqui qual é a diferença? A gente tá usando aqui 3 tipos de verde, ó. Para chegar nessa mistura de cor aqui, ó. Olha só. Esse degradê aqui, então esse degradê tem 3 tipos de verde. Você pode fazer como eu fiz no azul ali. Com um azul só. E aí vai diminuindo, aqui aumenta. Vem aqui na parte mais forte, ó. Pronto, vamos fazer uma coisa bacana. Eu vou pegar um azul agora, eu vou usar o quarto azul. Olha só. Olha só. E aí agora essa cor aqui, ó. A gente já vai misturar ela, ó,
com o outro verde. Olha só. Olha só como a gente está conseguindo fazer uma passagem de um verde para o outro aqui. Que bacana. Olha só. Então, estão entendendo? Ó? A gente aqui, a gente pintou com uma cor só. A gente fez essa passagem. E aqui a gente está fazendo, ó. A gente usou aqui 4 lápis diferentes para a gente poder fazer essa passagem aqui de cor, né? Ó, e aí mistura aqui, ó. Vem com a outra cor aqui por cima dela, ó. Dá uma misturada. Olha só como ficou legal, pessoal, isso aqui. Olha só como esse degradê ficou bacana. E aí ele se encontra com essa cor aqui, ó. Que é a cor mais clara. E aí vem, né? Vem, ó. Aqui ele já pode encontrar um amarelo, olha só. Eu já estou fazendo aqui o que a gente ia fazer aqui, ó. Que é o degradê com outras cores, ó. A gente já vem aqui, ó, misturando uma secundária com uma primária, ó. E aí o que é que a gente faz? A gente faz um amarelo, um verde mais amarelado, ó. E aí continua aqui, ó. Olha que bacana. Ficou isso aqui. Olha que degradê legal. Olha que mistura. Olha aqui, que mistura de cor legal, pessoal, ficou aqui. Hein? Olha só, que bacana. Essa aqui é a ideia do que a gente tem que fazer quando estiver trabalhando com lápis de cor. Viu? A gente vai fazer o exercício agora aqui, onde a gente vai passar de uma tonalidade para outra, fazer esse degradê de uma cor para outra, que vai ser uma coisa bem interessante.